My Govanen! E vamos acompanhar os nossos queridos Merry e Pippin no capítulo 3 de Duas Torres, os Uruk-hai. Tadinhos, cara. Como esses hobbits sofrem, meu Deus do céu. Bom, como eu falei, o Tolkien vai alternar alguns capítulos, né? Às vezes um, às vezes dois por cada personagem. Então a gente agora vai pro Merry e Pippin, vai deixar o trio aventureiro de lado por enquanto. A gente volta um pouquinho no tempo, o narrador volta um pouquinho pra gente entender pelo ponto de vista dos hobbits o que aconteceu pra captura ali deles, dos orcs. E o Tolkien costuma focar mais no Pippin, né? E não no Merry. Às vezes até tem uma coisa ou outra do Merry, mas a gente vê o ponto de vista sempre dele. Ele tem um pesadelo e a gente entende o que aconteceu, ou mais na frente vocês vão ver que é o ponto de vista dele, olhando pra floresta, olhando pros elementos em volta e descrevendo o que tá acontecendo. Geralmente o Tolkien, né, foca no Pippin. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, tem uma questão com o Merry, que ele decepa braço, perna de orc, consegue machucar um monte de orc, e ele percebe, tem uma sutileza ali, ele percebe que os orcs não estão tentando machucá-los. Isso já dá a entender ali o que a gente viu no filme, que o Saruman fala pra, né, os Uruk-hai matem todos, mas deixem os hobbits ilesos e unspoiled. Lembram da frase lá do falecido Christopher Lee? E olha que curioso, o Pippin está numa situação de merda, foi raptado pelos orcs, estão lá sofrendo. E olha o que ele pensa, galera, olha o que o personagem pensa. Será que eles, se referindo ao Aragorn, o Legolas e o Gimli, será que eles vão vir nos salvar? Cara, tomara que o Aragorn venha salvar a gente, mas puxa, isso não vai atrapalhar a missão, os planos da comitiva do Anel? Maluco, o cara foi sequestrado pelos orcs e tá se preocupando se ele vai atrapalhar a missão da comitiva do Anel. Isso, gente, é um detalhe de caráter do personagem. E o narrador, o escritor Tolkien, coloca isso aqui nessa cena, conscientemente ou inconscientemente, não importa, para que o leitor tenha maior empatia e simpatia também pelo personagem. A gente tem um respeito maior pelo Pippin por ter pensado dessa forma, sabe? Porque ele não está preocupado apenas consigo mesmo, e sim preocupado com um bem maior. E isso, gente, é o que define muitas vezes os heróis das histórias. E ele não precisa descrever e dizer milhões de coisas que o Pippin é um herói, ou que Merry, Frodo, Sam, etc. Não. Tolkien simplesmente faz isso através de diálogos, pensamentos e vontades que são natas, que são espontâneas do personagem, pra gente entender melhor o caráter. É fenomenal. Tolkien não dá essa mesma oportunidade, obviamente, para todos os personagens do livro, até porque não daria tempo, já é um livro enorme. Mas ele sim coloca pequenos momentos, pequenos detalhes e nas frases ou na maneira de falar ao longo da história, como a gente já tá vendo, que transforma esses personagens nos heróis que a gente acredita que eles sejam. E esses detalhes caracterizam essa bondade, que é uma coisa que não tem nos personagens do outro lado, que vão caracterizar o mal. Aí é outra coisa, é outra forma, né, de descrever os personagens. Vale colocar aqui, gente, que apesar do que dizem, Tolkien é maniqueísta, Tolkien é isso, Tolkien é aquilo, a gente já tá vendo desde a Sociedade do Anel. Tem muitas cenas, muitas situações em que os personagens se questionam e são cinza, eles não são preto e branco, eles não são maus ou bons. A gente vai chegar, eu espero, em Silmarillion e vocês vão entender melhor Sauron e vão entender melhor Morgoth, que vocês, né, pra quem viu aí Anéis de Poder, ouviu bastante esse nome, ouviu alguns nomes que não tem em Senhor dos Anéis, que vem justamente da era lá de Silmarillion. Vai chegar lá, eu espero. A questão é, o Tolkien sim caracteriza o mal e caracteriza o bem, mas não é de uma forma maniqueísta, como se os maus fossem completamente maus e nunca tenham tido outro tipo de pensamento a não ser o mal. Ou o bom, que é o bom apolíneo, sabe? Que é perfeito, aquele herói clássico, bababá. Não. Até porque, gente, existem evidências claríssimas que refutam essa ideia de maniqueísmo do Tolkien. Entrevistas com o autor, cartas e textos que mostram que Tolkien acreditava sim na corrupção da alma e desvio do caminho, e nunca em um absoluto mal. Não existe isso, gente. Sauron, Morgoth, eles eram bons.
a princípio, em sua essência, depois é que eles foram corrompidos. Enfim, chega, eu já tô me adiantando muito. Vamos voltar aqui pro capítulo Os Uruk-hai. A gente descobre então que Merry e Pippin, logo depois que o Boromir tenta pegar o anel do Frodo, eles saem correndo e se deparam, praticamente dão de cara com os orcs. E a última coisa que o Pippin se lembra é que antes deles terem sido sequestrados pelos orcs foi o Boromir, apoiado numa árvore, arrancando uma flecha do corpo. Cara, o Boromir é foda, gente. Ai, Boromir. Cara, Tolkien e suas imagens precisava disso? É claro que precisava. Que coisa mais maravilhosa é que o Pippin dizer que o que ele se lembrava era do Boromir arrancando uma flecha do próprio corpo. Olha essa frase, o peso que ela tem de importância tanto para o Pippin quanto principalmente, nesse momento, para o próprio Boromir. Quando os orcs estão discutindo nesse capítulo, a gente deixa claro, a gente é apresentado oficialmente a essa raça Uruk-hai, né? Que são os orcs maiores, que lembram um pouco os homens. E assim como no filme, tem a cena dos orcs discutirem com esses Uruk-hai, e eles ficam brigando entre si. Poxa, por que a gente não mata esses caras? Que bobagem. Ou por que a gente não pode revistá-los, achar alguma coisa de valor? E os Uruk-hai têm ordens do Saruman de não mexer com os hobbits, afinal eles devem guardar algo de valor, carregar algo de valor. Mas o que um dos orcs fala é que na verdade eles acham que é uma inteligência, né? Uma informação, eles devem guardar um complô élfico, algo assim, algo importante que ele sabe que o Saruman quer tirar de dentro dele, não necessariamente algo físico. Aí, como no filme o clima esquenta, o líder lá dos Uruk-hai decepa 2, manda todo mundo calar a boca, a luta de espada, um bando de orc morre, até que eles se rendem a Ugluk, que é o líder dos Uruk-hai, e aceitam seguir as suas ordens. Tem um questionamento aqui, gente, que é muito legal. A gente obedece o Saruman ou ao Grande Olho? O que nos mostra, e aí eu não vou entrar aqui em defesa da série Anéis de Poder ou não, talvez eu ainda faça um vídeo só sobre Anéis de Poder. Tá precisando, né? Mas só mostra pra gente que os orcs questionarem a liderança do Saruman faz com que eles lá em Anéis de Poder questionarem a liderança do Sauron. É válido, vai. É uma atitude possível. Os orcs realmente estão questionando a liderança aqui. Não é aquela coisa de pau mandado que todo mundo tava falando. Ai, mas eles não fariam aquilo que fizeram. Galera. Enfim, no filme... Tanto no filme quanto no livro acontece essa cena da briga, dos orcs decepando um ao outro, como eu falei, e Pippin aproveita esse momento pra cortar as cordas. E por enquanto fica por isso mesmo. A gente já fica naquela expectativa, opa, ele tá livre, primeira oportunidade que vier, ele vai poder fugir. E aí fica melhor ainda, porque a luz do dia tá chegando, eles precisam correr, eles precisam safar fora dali, eles avistam um scout dos Cavaleiros de Rohan. Porra, eles não querem batalha, naquele momento eles só querem fugir. Como é que eles fazem pra ficar mais rápido? Cortam as cordas das pernas dos hobbits, o que torna ainda mais fácil uma possível fuga. E a gente já tá lá, caraca, cara, Tolkien suspense e ataca novamente. Eles dão aquela bebida preta que eles dão no filme, sabe? Que é nojenta, mas que dá um aquecimentozinho, aquece a garganta e o corpo dos hobbits e dá energia. É tipo um Red Bull dos orcs. Caraca, cara, os hobbits sofrem, maluco, coitados. O pior é que você tá lendo e você lembra daqueles momentos especiais e felizes do condado. E aí, cara, vocês entendem por que o Tolkien demorou tanto pra sair do condado. Entendem a importância do contraste aqui que é feito? Por que a gente precisava viver aquela beleza da natureza, do condado, aquela maravilhosidade que era viver naquela situação calma, tranquila, e aí o contraste de agora do que os hobbits estão passando na mão dos Uruk-hai. A gente sente a dor que eles estão vivendo. E o pensamento que vem para os hobbits é: por que diabos eu fui sair da minha cama super confortável para estar aqui? O que eu tô fazendo aqui? E isso, gente, mostra, olha o nível de coragem de um personagem para realmente sair daquele estado de conforto mor que é o condado, para sair numa aventura completamente potencialmente mortal. E todo esse capítulo é meio que na visão do Pippin, né? Que a gente vê um pouco do como que ele tá sentindo e experimentando tudo. Nessas horas a gente vê que os orcs não querem, eles entendem isso pelas conversas dos orcs, ainda que seja na língua dos orcs, eles entendem que eles não querem um embate com os Cavaleiros de Rohan, eles querem simplesmente fugir porque eles sabem que não seriam capazes de vencer mano a mano
contra os Rohirrim. O Pippin, até mega fofo nesse momento, fala assim, cara, como eu deveria ter aproveitado melhor o momento que eu estive em Valfenda para estudar os mapas, estudar os Rohirrim. Isso foi dito, por que eu não prestei atenção, blá blá blá. E essa frase, gente, me toca tanto, mas tanto, mexe comigo, que pensa só, vamos botar um peso aqui no que ele reflete. A gente passa por momentos, não vou dizer escola, que parece meio óbvio, meio clichê, mas tô dizendo momentos, assim, específicos do dia a dia. Você tá conversando com alguém e alguém vem com uma informação pra você e te dá uma oportunidade de estudar sobre aquilo, ou você tá fazendo um curso e tem um texto extra, whatever. E que você para e pensa muito tempo depois e imagina, poxa, por que eu não aproveitei aquele momento pra ler mais sobre aquilo, ou pra ter lido aquele texto extra, ou ter prestado atenção melhor no que foi dito, porque agora eu não lembro, agora eu não tenho. A quantidade de vezes que eu paro pra pensar nisso, tipo, cara, se eu tivesse lido aquilo melhor, ou prestado melhor atenção em Shrubbles, agora eu teria muito mais facilidade pra passar por isso, ou pra entender melhor o que seja, sabe? Ai de mim querer comparar minha vida com com Valfenda e orcs raptando hobbits. Mas vocês entenderam. E aqui, é claro, como a gente já viu na visão do Aragorn, Gimli e Legolas, o que eles estavam passando lá com os Cavaleiros de Rohan, o narrador aqui tem que completar o quebra-cabeça, né? Claro. Então a gente vê, de fato, os orcs mortos daqueles que o Aragorn deduz que foi uma briga entre eles, naquele modo Aragorn superpoder, né, de Ranger. O broche que o Pippin deixa cair de propósito, como teve essa cena. As pegadas e a mudança de rumo até que eles chegam aos Cavaleiros de Rohan. Ah, e tem também a cena, vocês lembram da cena no filme? Grasnak é o orc que lembra o Grinch. Tem um monte de orc morrendo, aí chega o Grinch, o Grasnak, e tenta tatear os hobbits, assim, pra achar alguma coisa. E olha a esperteza do Pippin nessa hora. Ele começa a perceber que o orc sabe de alguma coisa ali do anel, ou bababá, e aí ele finge que tem um anel escondido. E meio que faz como Gollum, Gollum, Gollum. Até diz, meu precioso. Olha a audácia e a esperteza do Pippin de mandar um meu precioso nesse momento. Maluca, também... haja coragem, cara, sério, não passaria nem agulha e o cara tá... Não. E o Merry, que entendeu logo, sacou o que o amigo tava fazendo, e aí rapidamente já começa a negociar com o orc, porque ele entende o truque, né? Ele começa a negociar com o cara pra tirar as cordas, pra liberá-los e tal, que em troca... Muito malandrinho, sério, muito. E a parada é que os orcs do Tolkien sempre foram meio burros. Isso não é de hoje, não é de ontem, sempre foram burros, tanto no filme quanto nos livros, quanto... Na Anéis de Poder, eu acho até que eles deram uma inteligência maior pros orcs, sinceramente, porque eles deveriam ser até mais burros que aquilo. Mas tem uns trechos nesse capítulo que deixam isso muito evidente, a burrice desses caras. O Grasnak, desesperado com a guerra, ele pega os dois pelo braço, se mete na floresta, e aí como ele tá reluzindo a espada dele, a arma dele tá reluzindo, um orc lá da puta do caralho vê a luzinha brilhando, reluzente, né, e atira uma flecha na mão do Grasnak. E logo depois ele é atropelado por um cavaleiro de Rohan e empalado com uma lança. A cena é linda, a cena é linda. E outra coisa que acontece legal é que os Cavaleiros de Rohan até vêm verificar, né, o que aconteceu e tal, só que os hobbits estão escondidos pela capa élfica, que no filme até tem isso. Mais lá pra frente, no Frodo e o Sam, quando eles se escondem, que parece uma pedra, assim, realmente é muito bem feito. Tanto a cena do filme quanto aqui no livro, isso é descrito, e você imagina isso mesmo, que é como se eles absorvessem, como se fosse um camaleão, o ambiente, a capa élfica. E aí o cavaleiro vai embora, não vê nada. Agora, não há mais nada entre os hobbits e a fuga, finalmente. E até Fangorn, a floresta, parece mais interessante do que voltar lá pra batalha, né? E uma coisa que eles não veem, mas que é descrito pelo narrador, e essa cena é linda. Gente, eu adoro esse narrador, como que ele consegue participar das coisas mesmo fora dos pontos de vista de cada personagem onde ele tá centrando, né, centralizando. Que Merry e Pippin fugiram e não viram quando o Ugluk luta espada contra espada com Elmer e tomba a seus pés. Parte dessa luta eu acho que o Peter Jackson roubou
pra fazer aquela cena lá o Aragorn, né? Quando o Aragorn mata o líder dos Uruk-hais lá, no rompimento da comitiva. Não é? Porque é a maior cara daquele líder, daquele maluco grandalhão que luta com o Aragorn ser o Gluk. Fim de capítulo. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas toda vez que eu leio O Senhor dos Anéis, parece, feels like, sabe? Que eu estou lendo a história em voz alta, que alguém tá contando pra mim, Tolkien está contando pra mim, na frente de uma lareira, quentinha no sofá durante o inverno da Europa, não do Brasil, obviamente. Mas eu me sinto acolhida por essas palavras. É como se ele me entendesse e falasse diretamente com minha mente e meu coração. Gente, é apaixonante demais, cara, como eu gosto tanto desse livro. Bom, chega, vamos parar de rasgação de seda aqui, vamos seguir em frente para a Floresta de Fangorn. E ainda não vamos nos despedir temporariamente de Merry Pippin. Seguimos com os dois e tem muita coisa ainda pela frente. Namari.